estamos aí. Vamos iniciar mais uma live. Vou chamar o nosso colega, né, o Edivaldo, vai participar. Espero que não tenha saído aí, né, a minha assistente, a minha esposa aqui, dando grau, ajeitando o cabelo. E aí, Pronto, cheguei, tudo bem, professor? Tudo tranquilo? Ainda bem, a internet aqui quase que não pega, quase, né? Nada, sem Internet de problema. Manivela. Aí, eu estou dizendo, eu espero que não tenha pego, né? A esposa aqui ajeitando o meu cabelo, passando pó para tirar o brilho do rosto, né? Tá perdoado esse período de quarentena, ninguém precisa gastar com barbeiro não, tá tudo Não é, liberado. o pessoal já perguntou sobre esse cavanhaque, a farinha com carqueiro. Não, quando estou sem cavanhaque, o pessoal acha ruim. Quando eu estou com cavanhaque, o pessoal acha ruim, tá difícil de agradar todo mundo, né? Né? Então, assim fica bem difícil, né? E aí, tudo bom, irmão? Tudo bem, irmão, graças a Deus. Obrigado, primeiramente, por atender o nosso convite, né? Por ter se disponibilizado para dar essa palestra. Eu sei que tá todo mundo esperando fazer um monte de piada aqui, mas eu não vou fazer isso. Rapaz, é bom fazer. Eu tô pensando em frustrar essas expectativas, né? Rapaz, olha, é a primeira vez que eu vou ver um clarkiano fazendo piada. Né? Né? Que coisa. Né? O Clark fazia boas piadas. O Clark fazia boas piadas. Piadas a partir da escritura, que é o mais importante ainda. Piadas bíblicas. Mas aí, fica à vontade, tá bom? Que bom. Primeiramente, né, eu acho que a gente pode começar orando, né? Pedindo para que Deus abençoe esse momento e que seja um momento oportuno para a gente aprender, porque eu acredito que o assunto é excelente, né? É ótimo. Então, vamos orar rapidamente. Vamos lá, vamos orar. Aproveitar o máximo tempo possível. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelo teu santo evangelho. Obrigado por tuas promessas descritas nele. Obrigado pelo teu servo que se dispôs para vir ministrar sobre esse assunto. E obrigado pela vida de cada um que tem disponibilizado um pouco do seu tempo para ouvir um pouco dessa mensagem hoje, para interagir, para esclarecer suas dúvidas e que tudo aqui que seja falado redunde em louvor e glória para o teu santo nome. É isso que te pedimos, em nome do teu filho amado. Amém. Amém. Professor, eu vi que o senhor já postou uma frase de Chesterton, não foi no Story? Já chegou dando o tom do negócio. Rapaz, tu não imagina que problema deu aquilo. Responsabilidade, né? Já dizia claro. É demais. Conhecimento é responsabilidade. E tem uma citação de Chesterton, eu fiz questão de trazer o livro para depois não ser cobrado das referências, né? Isso, é melhor, né? Porque parece que o senhor depois cobra a referência, Claro, página. Por amor aos participantes também, né? Eles estão aí presenciando, né? Nos prestigiando e depois a gente dá uma referência bibliográfica. Não precisa ser uma biblioteca, mas alguns livros para que eles possam ter norte aí daquilo que foi tratado aqui. Eu me quebrei com isso porque eu fiz a primeira vez, né? Certo. E agora, meu amigo? Agora todo mundo está cobrando e tudo, né? Agora a cobrança é grande, né? Então, para manter o tom e não frustrar a expectativa de todo mundo que lhe ouve, porque parece que todo mundo sempre está esperando a bibliografia, tem uma citação de Chesterton que eu queria fazer antes da gente começar, que eu acho que ele pode dar um pouco do tom do que vai ser dito aqui. O nosso tema é sobre conflitos de cosmovisões, né? E eu tenho certeza que o senhor vai expor isso muito bem. E é uma citação desse livro aqui, O Homem Eterno. Inclusive tem até comentários de que esse livro aqui foi um dos influenciadores da conversão de Lewis, né? E ele diz uma coisa bem interessante no livro. Ele diz que, na verdade, ele faz uma pergunta, né? Ele diz o seguinte: por que deveríamos ser imparciais? O que é ser imparcial quando o mundo inteiro está brigando para decidir se uma coisa é uma superstição devastadora ou uma esperança divina? Eu acho que essa frase dele dá o tom daquilo, da importância da cosmovisão e esse conflito que ela vive com as demais cosmovisões, né? Visões de mundo.
e a importância da gente definir isso. Então, dito isso, a palavra é toda sua, fica à vontade. A minha edição, é a edição mais... quem não tem acesso à edição que você tem aí em mãos, né, tem essa edição, né, baratinho, não sei, né, mas foi um achado, né, pelo preço. Então, essa foi mais barata porque foi presente. Não foi barato para quem deu. Bom, então, obrigado aí, Edvaldo, pelo convite, né, e também agradecendo aos que estão conosco, aos que vão entrar, né. Já adiantamos antecipamos, né, que essa live vai ficar salva e depois ser disponibilizada, você disponibiliza para o pessoal e eu coloco lá no meu canal, no Teologia Reformata. Eu quero começar, primeiramente, fazendo uma leitura bíblica também. Você fez a leitura de Chesterton, eu quero fazer uma leitura de Paulo. Né? Os dois, né? Chesterton é o apóstolo do senso comum, né? É conhecido como... Né? A minha formação em termos de filosofia, as pessoas me dizem que eu sou vantiliano, né? mas eu estudo Thomas Reid, né? Estudo a tradição escocesa do senso comum. Não me pergunte como é que eu concilio ou coloque os dois aí em diálogo. Vou explicar isso agora, mas aquilo que Paulo vai colocar aqui me parece também ser uma expressão disso. Ele diz em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, ele diz assim, é uma passagem conhecida, mas eu preciso lê-la, porque ela trata exatamente daquilo que nós iremos abordar, ou cosmovisões em conflito. Isso. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Primeiramente, isso é curioso. Ele não diz que detém a verdade pela mentira, mas em injustiça. Ele não diz que detém a verdade em falsidade. A gente esperaria que o oposto à verdade, e em lógica, o oposto à verdade é a falsidade. Mas o apóstolo Paulo diz que a verdade aqui é detida por um aspecto ético, né? Não um aspecto lógico. Veja que coisa. Né? Algo que é lógico, a verdade, né? Sendo detida, sendo tolhida, ou transformada, ou modificada pelo aspecto ético, pela ética. Diz, porquanto, o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Algumas traduções dizem porque o que se pode conhecer entre eles, né? O que se pode conhecer entre eles. Eu gosto dessa expressão, neles, né? Porque o apóstolo Paulo está pensando no caráter pactual. Né? Ele está pensando nos homens como imagem de Deus. E são esses homens criados como uma imagem de Deus no estado de queda, por isso que ele vai falar primeiramente, né, desde que o mundo foi criado. E aí ele vai falar, então, que isso está implantado neles, esse conhecimento de Deus está implantado nele. Calvino vai falar sobre isso no livro 1 das Institutas. Então diz assim, porque as suas coisas invisíveis, as de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem indesculpáveis. Ou seja, são coisas cognitivas, são compreensíveis, inteligíveis. Então, aquilo que nós iremos tratar aqui mostra que os homens não são ignorantes acerca de Deus. Nós vamos perceber que eles não rejeitam a Deus, né? Eu sempre cito uma frase do Peter Jones, os homens não odeiam a religião, eles odeiam o cristianismo. Então, os homens não odeiam a Deus, aos deuses, eles odeiam ao Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Então, o problema não é Vishnu, o problema não é Alá, o problema não é um estado natural, um mundo secularizado. O problema é o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo para os homens. Ele diz assim, claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem indesculpáveis. Se a nossa tarefa aqui de cosmovisão trata da apologética, né, ou seja, nós apresentamos justificativas para a fé cristã, aqui o apóstolo Paulo diz que eles ficam, né, na palavra anapologetos, sem desculpas, sem justificativas. Ou seja,
O homem caído não tem uma justificativa, não justifica as crenças contrárias a Deus. Né? Essas crenças serão chamadas pelo apóstolo Paulo de irracional. Ele não usa a expressão irracional, mas vai dizer que se a adoração a Deus é racional, obviamente a adoração ao ídolo é irracional. Então ele diz assim, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então eles vão criar discursos que tentem justificar essas crenças anti-Deus, né, anti-Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, mas essas crenças e esses discursos são insuficientes. Aí diz, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, veja, Paulo não está dizendo que eles são burros, é bom dizer isso. Né? Os incrédulos não são burros, né? Cognitivamente, alguns são inteligentíssimos. Né? Você não pode dizer que um William Quine, por exemplo, era um ignorante em lógica. Tá? Por outro lado, no tocante ao conhecimento acerca de Deus, os seus discursos para tentar sufocar a Deus, né, a verdade de Deus, aí sim, isso sim é chamado de tolice. Tá? Aí Paulo diz assim, 3 coisas, eu vou rapidamente para entrar no nosso assunto. Eles mudam a glória de Deus, do Deus incorruptível, em imagem e semelhança de homem corruptível, quadrúpede, em outras palavras, eles transformam o Deus verdadeiro em um ídolo. Eles mudam. Segundo, eles mudam a verdade de Deus em mentira. E terceiro, eles mudam o uso natural, o contrário à natureza. Pelo contrário à natureza. Eu quero chamar a atenção disso aqui, porque mais adiante, os assuntos que nós iremos abordar, trata exatamente disso. O que é que acontece num conflito de cosmovisão, né? Obviamente, eu não tenho como dar uma aula especificamente sobre cosmovisão. Eu vou tomar por certo, e muitos de nossos ouvintes já sabem o que é. Mas eu quero tratar alguns pontos rapidamente sobre cosmovisão para relembrar ou para poder instigar os que ainda não sabem. E um parênteses. Qualquer coisa, Edivaldo, levanta a mão, chama meu nome que eu paro de falar, tá bom? Isso é falar pouco. Isso é piada é os perturbadores da casa de Israel que fica aí no isso é coisa de Mateus Almena, entendeu? Um abraço lá pro charqueiro que costuma querer achar que eu falo demais. Né? Mas levanta a mão, porque senão eu termino me desembestando aí na fala, tá bom? Então, assim, como introdução, a familiaridade com o que é uma cosmovisão, né? Quem as tem, né? Por que ela é importante para quem as tem e como elas funcionam. Eu vou rapidamente passar por esse caminho, tá? Cada ponto desse para entendermos o referencial da nossa live, né? O recorte da nossa live, tá bom? Então, o que é uma cosmovisão? Cosmovisões podem ser definidas como uma rede de crenças e compromissos que nos ajudam intelectualmente, claro, a entender, né, e funcionar prática e moralmente no mundo. Em resumo, é isso. A rede de crenças que nós temos, essas crenças são adquiridas ao longo da nossa história, da nossa vida, começando no ambiente familiar, obviamente, e depois em contato com outras famílias, né? Mas essas crenças, elas são crenças, né, não que são crenças superficiais, mas crenças fundamentais, como nós vamos ver mais adiante. Tá bom? Então, assim, certo. Essa rede de crenças e compromissos. A palavra compromisso diz assim, são coisas com as quais essas pessoas estão comprometidas, elas estão apegadas. Né? O James Side utiliza a expressão compromisso último do coração. São questões do coração, apegadas de maneira tal que, para mudá-las, dá-se o nome de conversão. Né? Então, nós usamos o nome conversão soteriologicamente, mas a mudança de uma crença que estava arraigada, apegada, é um processo de conversão, uma mudança da mentalidade. Então, ela nos ajuda, né? Elas nos ajudam, essas crenças, essa rede de crenças nos ajuda a entender, a compreender inteligivelmente, né, como funcionar no mundo, né, de modo prático e moral. Então, quando alguém diz que como o mundo ele está usando aquilo que está na base da sua cosmovisão, ou quando ele diz que o mundo não é assim, ele está usando uma crença que está na base da sua cosmovisão. Então, cosmovisão ou cosmovisões são universalmente mantidas por todos os seres humanos. Tá? Aí diz assim, você tem acesso a todos os seres humanos? Ora, eu vou falar sobre cosmovisão cristã, então eu tenho que tomar por base alguns princípios do que a Escritura diz.
A Escritura diz que os homens são criados à imagem de Deus e trazem em si conhecimento de Deus. Logo, todos eles têm algum conhecimento, né, acerca de Deus e em termos de cosmovisão. Historicamente, também é possível demonstrar isso. Culturalmente, o próprio Calvino, nas Institutas, salvo engano, no livro 1, no capítulo 3 ou capítulo 5, fala sobre não existe sociedade, né, completamente ateísta, né, ou ateias. Veja, completamente. Não quer dizer que não haja sociedade majoritariamente ateias, mas não existe sociedade, né, completamente ateias. Ou seja, os homens são aqueles que terminam crendo. E o William Dilthey falou que os homens também respondem, essas culturas e as tribos respondem a questões fundamentais sobre morte, sobre história, sobre realidade, como vamos ver mais adiante as perguntas que o James Sire trabalha. Então, são mantidas por todos, e todas as pessoas têm uma cosmovisão cujo fundamento não é simplesmente social ou cultural. O fundamento, isso é assim porque você é a sua cultura. Isso é assim porque foi a sociedade que você cresceu. Não. Fundamentalmente, essas crenças são religiosas. Quer falar algo? Não, quando falou de Calvino, eu lembrei, eu acho que é a expressão dele, né, do sensus divinatis, que ele traz, né? Isso. A semes religione, a semente da religião, ou o sensus divinitatis, o senso da divindade. Né? Ele usa essas duas expressões. A semente da religião e o senso da divindade. Né? No livro 1, no capítulo 5, ele até diz que alguns homens acham que a religião foi inventada por homens poderosos para poder cativar os incautos. E ele diz, olha, isso não funcionaria se o temor da religião já não tivesse no coração deles, né? Eu até faço sempre uma analogia, né? Você não pode oferecer água a alguém que não está com sede. Alguém só vai querer água se já tiver sede. A sede precede, né? Então, a vontade de tomar água. Então, o mau uso da religião vem depois, porque a religião já está implantada no coração do homem. Então, essas crenças são fundamentalmente religiosas. Então, cosmovisões também são baseadas, né, em pressuposições fundamentalmente filosóficas. Essa é a parte mais difícil para muitos cristãos, porque nós somos avessos à filosofia, nós temos pavor da filosofia. Né? Mas as questões mais básicas e as respostas que nós damos, elas são dadas em formato filosófico. Né? A diferença entre um Aristóteles e um Gary é a estrutura conceitual de responder essas perguntas, apenas isso. Tá? Então, não se trata de dizer, você não é um filósofo. Os homens são filósofos em alguma medida. Tá? Então, essas crenças são baseadas fundamentalmente em pressuposições religiosas, né? Veja, a religião, e aí ele precisa de uma articulação dessas pressuposições religiosas. Nós chamamos essa articulação de filosofia. Então, elas são essenciais para serem mantidas. Né? Então, ele começa a articular essas crenças de maneira filosófica. Né? Alguns fazem teologicamente, mas de maneira filosófica, eles começam a articular essas crenças para que elas façam sentido, para que elas possam ser coerentes entre elas. Né? Então, para que no final as crenças, né, internas, nesse sentido, não sejam contraditórias, porque a gente vai perceber muito bem que uma contradição no sistema de crenças é um sério problema para uma cosmovisão. Então, as cosmovisões tentam resolver assuntos relacionados às questões fundamentais, né, ou perguntas fundamentais sobre a realidade, o conhecimento e o comportamento. Eu tenho uma citação logo mais do James Sire, né, sobre isso, sobre essas perguntas, mas no final das contas, esses três aspectos, sobre a realidade, né, sobre o que é o mundo, sobre conhecimento e sobre comportamento. A nossa fala, então, se concentra nos conflitos que ocorrem entre nós, cristãos, que temos uma cosmovisão cristã, e os não cristãos. Não é apenas, e mais adiante eu vou afunilar um pouco, não é apenas entre teístas e não teístas. Porque há religiões, né, e há pessoas que são teístas, mas elas não são cristãs. Por exemplo, o muçulmanismo, o islamismo, é teísta. Então, quando alguém diz assim, Deus é um só. Né? Não, peraí, existe só um Deus, mas Deus não é um só. Certamente o Deus cristão e o Deus muçulmano não são iguais. Assim como o Deus cristão e o Deus hindu não são iguais. No fundamento,
Veja, quando eu digo no fundamento ou em sentido último, Deus é assim, eu estou apelando para uma forma de conhecimento. E a gente vai ver, então, que o problema de cosmovisão não é um problema de realidade, não é um problema de comportamento, é um problema de conhecimento. Então, nossa fala se concentra nisso. Cosmovisões não são simples opções ou preferências pessoais para entender a vida. Tá? Elas são proposições fundamentais, últimas, do tipo é tudo ou nada, ou é assim ou não é. Tá? Então, esse tipo de ação pode ser vista em mídia, em poemas, e eu quero citar 2 poemas. Um chamado Agora Sim, um de Augusto dos Anjos, Vozes da Morte. Agora sim, vamos morrer reunidos, tamarindo de minha desventura. Tu com o envelhecimento da nervura, eu com o envelhecimento dos tecidos. Ah, esta noite é a noite dos vencidos, e a podridão, meu velho. E a essa altura, ultrafatalidade de ossatura, a que nos acharemos, a que nos acharemos reduzidos. Esse é um poema Vozes da Morte. Veja, ele, assim, quem conhece, né, ele é niilista, bastante niilista. O niilismo é uma filosofia em que não há significado na vida e estamos caminhando para o nada, para a morte final. Esse é um poema. Né? Veja, talvez, né, tem um dele, a Friedrich Nietzsche, né, sobre o nada, que também expressa bem isso. Mas veja, eu vou comparar esse poema com um outro poema. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verde pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa, para mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, né? E o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Veja a comparação. São dois poetas, mas eles têm ideias diferentes sobre o que é a vida, sobre o significado da vida e sobre o final da vida. Então veja, o que tem aqui? Eu tenho 2 cosmovisões, tá bom? O Peter Jones, esse livro acho que não foi traduzido, sobre cosmovisão. Cosmovisão e conflito. O nome do livro, se não me engano, é esse. E ele diz que, na verdade, só existem 2 cosmovisões. A cosmovisão teísta, né, revelada, bíblica, e a segunda, que ele vai chamar de monista. Né? Mas, Gaspar, como é que pode ser monista uma sociedade que tem muitos deuses? Porque no fundamento dessas visões de mundo existe uma realidade última que não é Deus. É uma outra coisa. Mas eu não vou entrar nisso. Então, o que é preciso para a gente discutir ou tratar sobre cosmovisão? É preciso pensar nesse nível fundamental. Nós, cristãos, não temos essa habilidade. Eu não quero dizer que todo cristão deva ser um especialista em cosmovisão, mas que eles possam formar o mínimo possível para que ele possa, né, no dia a dia, estar ciente de que há um conflito, e esse conflito não é, em absoluto, um conflito político, ou um conflito ético, né, ou um conflito social, né, é um conflito pressuposicional, é um conflito de fundamento. Então, veja, as perguntas que o James Sire faz no livro O Universo ao Lado são 7. Eu só vou fazer as perguntas, tá, para ganhar tempo, e depois podem consultar, né, na aquisição do livro, né, por causa da brincadeira que o Felipe Sabino fez aí, eu não vou dizer qual é o livro, tá certo, Sabino? Não vou dizer, da editora, é brincadeira, né? O Universo ao Lado, publicado pela Monergismo. Então, diz assim, as 7 questões básicas. Se uma cosmovisão pode ser expressa sob forma de proposições, quais seriam elas? Em essência, são as nossas respostas mais íntimas às seguintes perguntas. Aí ele diz, o que é a realidade primordial, qual seja, o que é realmente verdadeiro? Nessa questão, é preciso responder sobre qual é o fundamento da realidade. É Deus, deuses, o caos, o nada, a matéria, enfim, as respostas não são muitas. Segundo, qual é a natureza da realidade externa, do mundo que nos rodeia? Se ele é criado, se ele é autônomo, se ele é caótico, enfim. O que é o ser humano?
Veja, a resposta que diz assim, não, o homem, na verdade, é fruto de um processo evolutivo, na verdade, uma resposta pressuposicional. O que acontece a uma pessoa quando ela morre? Porque é possível, ou se é possível conhecer alguma coisa. E como sabemos o que é certo e o que é errado, e qual é o significado da história humana? Observe que essas são as perguntas que os homens fazem, e essas perguntas são respondidas em termos de pressuposições ou de cosmovisão. O conjunto dessas respostas forma uma cosmovisão. Então, o que é que o cristianismo é? O cristianismo é apenas fé. Não. Há um livro recém-traduzido, depois eu tento me lembrar o nome dele, A Irracionalidade da Descrença. Eu acho que é assim. Depois eu vejo o nome melhor na bibliografia e eu coloco. Então, o que é o cristianismo? O que é o cristianismo? O cristianismo é meramente uma fé, é meramente a ética, um comportamento, é meramente o amar ao próximo. Quando alguém diz, o cristianismo envolve o amor ao próximo, isso é ética. Tá bom? Mas para que alguém faça uma afirmação dessa, ele precisa estar dizendo assim, eu conheço o que é o cristianismo, eu sei que o cristianismo é assim, e ele vai ter que ter alguma fonte para conhecer esse tipo de resposta. Não é verdade? Ele não pode dizer, o cristianismo é isso, o Deus é assim, Deus é assado, sem ter alguma fonte de conhecimento intuitiva, emotiva, revelada, enfim, alguma forma. Então, em vez de nós pensarmos no cristianismo como uma coleção de partículas, de doutrinas fragmentadas, de fragmentos teológicos, e serem cridos ou debatidos, nós devemos abordar a nossa fé como um sistema conceitual. Ou seja, uma visão total do mundo e da vida. De onde eu estou tirando essa citação? Eu estou tirando essa citação do Ronald Nash, conflito de cosmovisões em conflito, da qual deu a origem à nossa live, né? Tá aqui, ó. Exatamente. Sabino, não te esqueces de mim, tá bom? Então, na página 30 e na página 29 e 30, eis que tem lá, diz assim, então o cristianismo, devemos abordar a nossa fé como um sistema conceitual, uma visão total do mundo e da vida. Uma vez que as pessoas compreendam que tanto o cristianismo como os adversários dele no mundo das ideias, são cosmovisões, elas ficam numa posição melhor de julgar os méritos relativos a todo o sistema cristão. Em outras palavras, nós não podemos pensar que o cristianismo é mera emoção, enfim, eu acho que alguém está dizendo ali, é o absurdo da incredulidade, é o nome do livro que eu estava citando, porque a minha edição é em inglês, aí eu soube, através de Wendell, que houve uma tradução desse livro. É espetacular, livro excelente, eu indico para todo mundo sobre esse conflito, ele elabora bem as cosmovisões. Existem outros que eu também vou citar no decorrer da nossa live. Então, pensar o cristianismo desse modo, tá bom? Para que assim nós possamos saber o que é que está acontecendo. Então, quando eu entendo o que é o cristianismo, nesse sistema conceitual, o que acontece, então, é um conflito fundamental, no nível pressuposicional, com outras visões de mundo. Então, o cristianismo, diz o John Frame no Apologética para a Glória de Deus, o cristianismo é, na verdade, um concorrente com outros ismos. Platonismo, aristotelismo, com existencialismo, ateísmo. Existe um conflito no nível pressuposicional. Esse conflito entre cristianismo e as outras visões de mundo, nós chamamos de antítese. E é a partir desse nível que os conflitos de cosmovisões acontecem. É nesse nível. Não é no nível da superfície. Não é no nível da superfície. No nível da superfície, as coisas podem ser resolvidas. O Greg Bunsen, que eu vou citar mais adiante em outras ocasiões, diz que no nível superficial há até certas concordâncias. Quando nós dizemos assim, nós e o incrédulo, Deus é amor, Deus é alguém que ama. Ora, no nível superficial é isso mesmo. No nível fundamental, o que é que ele está pensando sobre Deus? O que é que ele está dizendo sobre Deus? Alguém pode dizer, mas não deveríamos ficar no nível superficial? Não. Porque cosmovisão é uma teoria de conhecimento, é uma rede de pressuposições. Nós queremos saber o que é que está na base. Veja, quando aquela mulher samaritana, quer falar?
Não, é que eu lembrei, fazendo aporte nisso, eu lembrei de uma frase do Doiver em Raízes da Cultura Ocidental, que ele diz mais ou menos o seguinte: nenhum cristão ele pode se opor a nenhum sistema de pensamento se ele não puder oferecer um modelo que abranja aquilo que ele está se opondo dentro de uma perspectiva cristã. Exatamente, exatamente. É aquela coisa do não se opor por opor, mas se opor oferecendo uma alternativa. No final da nossa live eu vou dar as orientações de como a gente enfrentar, entre aspas, esses conflitos, né? Veja, quando Cristo encontrou com aquela mulher samaritana, lá em João capítulo 4, o registro, é interessante quando ela diz, olha, veja, a discussão era sobre religiosa, né? Eu não sei quantos, mas veja, nós não estamos diante de um Cristo carrancudo, de um Cristo belicoso, nós estamos diante do Cristo amoroso, que sabe que existe algo mais do que simplesmente dizer adora em qualquer lugar, ou melhor, adora no monte, ou adora qualquer Deus. Quando aquela mulher diz assim, os nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Aí Jesus diz, mulher, crê-me que vem a hora que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, o que não conheceis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, o que Cristo está dizendo é a revelação sobre quem Deus é de verdade vem nas escrituras do Antigo Testamento. Deus revelou, né? Ele não revelou aos samaritanos. Os samaritanos, na sua dissidência, adoraram o ídolo. Então, quando Cristo diz, vocês adoram o que não sabem. Veja, se fosse nos dias de hoje, né, se isso acontecesse nos dias de hoje, diria assim, cada um tem o seu Deus, adora como quer. Cristo está dizendo, não. A questão acerca de quem Deus é fundamental. É questão de vida ou morte eterna. É João 17, né? Que a vida eterna é esta, implica em conhecer a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo, a quem ele enviou. Então, o conflito de cosmovisão envolve aquilo que em filosofia, né, especialmente na chamada epistemologia social, de desacordo epistemológico. Ou seja, um desacordo sobre conhecimento. Sobre como eu sei quem Deus é, o que Deus é, né, como eu sei o que o mundo é, como eu sei quem eu sou, o que o homem é, né, e as respostas existentes, né, sobre o que está à nossa volta, sobre quem nós somos, sobre a realidade fundamental, sobre a própria história, né? Isso não deve nos surpreender, né? Quando as pessoas dão respostas diversas sobre isso, não deveria ser surpresa para nós. A razão é muito simples de não nos surpreendermos. É porque eles são exatamente aquilo que a tradição, a fé cristã, judaico-cristã, revelada no Antigo e Novo Testamento, né, é aquilo que ela diz sobre o que os homens são. E eu vou ler duas citações, enquanto ouço as suas considerações, e os colegas também aí ouvem. Do Greg Bansen, né, num texto Vantius Apologetics, né, na página 145. Na página 144, 145. Na página 144 ele diz assim... Em todo caso, ou seja, quando se trata desse caso, uma discussão sobre apologética ou sobre cosmovisão não é simplesmente um intercâmbio de opiniões pessoais. É necessário concentrar-se, né, sobre a questão do tipo, como você sabe que isso é verdadeiro? Como pode, né, crer, né, como pode essa crença estar justificada? Aí ele continua na parte assim, ambos, incrédulos e crentes, operam, funcionam com convicções epistemológicas, ou seja, com convicções sobre conhecimento, sobre a natureza da verdade, sobre crenças, significado, conhecimento, evidências, provas. Os incrédulos dizem o que eles não creem. Né? Quando os incrédulos... Né? O incrédulo dirá que ele não crê que as afirmações do cristianismo são verdadeiras, que não existe prova dos milagres, que eles, entre aspas, sabem que Jesus era simplesmente um homem, e outras coisas parecidas. E nessa mesma página, na página 145, ele diz, isso não deveria nos surpreender, né? Diz assim, essa discórdia filosófica, né, não deveria ser surpresa para nós, porque os homens compartilham, né, exatamente daquilo que a Escritura ensina, na passagem que a gente leu em Romanos, capítulo 1. Tá? Então, por serem aquilo que a Escritura diz, ou seja, eles mudam, né, eles conhecendo a Deus, tentam subverter
a verdade de Deus, logo eles terão desacordo com a própria revelação bíblica, com a própria revelação do que diz sobre Deus, sobre o homem e tudo mais. Então, quando nós dizemos isso, nós estamos dizendo o seguinte: nós cristãos, especialmente os cristãos de históricos, conservadores, estão no centro de um conflito, como sempre houve e como é hoje, sempre. O encontro de Cristo com os saduceus, com os fariseus, o encontro de Paulo em Atenas, o encontro de Paulo em Icônio, são conflitos que sempre existiram com a fé cristã, mesmo, aliás, desde o Antigo Testamento. Tá? Elias contra Baal é um conflito de visão de mundo. Né? Então, vamos ver quem é Deus. Analise a história. Olha, quem é Deus? Deus é aquele que vai responder com fogo. Parece que é assim, para fora as pessoas dizem assim, é muito simples responder com fogo. Imagina, o que Elias está dizendo é assim: o Deus verdadeiro é aquele que tem controle sobre a natureza, que pode determinar o momento de haver fogo ou não. E esse Deus certamente vai subjugar o outro, porque o outro não existe, o outro é um ídolo. Então, quando os adoradores de Baal estavam tentando invocar a Deus, né, o seu Deus, e nada acontecia, o que estava sendo dito é: esse Deus não existe. Mas quando Elias invocou a Deus e desceu o fogo do céu, o que Elias está dizendo? Olha, tá vendo? Existe um Deus que ouve, veja, ele é pessoal, ele não apelou para uma força. É que ele está colocando. Esse Deus é um ser pessoal, ele responde àquilo que nós pedimos, ele tem governo sobre a criação. Não era um momento para chover fogo, e choveu fogo. Né? E o fogo lambeu a água, né? Como algumas traduções colocam, né? A água, né? Secou toda a água. Então, observe, é um conflito de visão de mundo. Né? A visão de Elias e a visão dos profetas de Baal. Aquilo que o Senhor faz, por exemplo, no livro do profeta Isaías, especificamente a partir do capítulo 40, quando ele convoca as divindades falsas, quando o profeta Isaías chama as divindades falsas. Né? Veja, quando o Senhor diz, através dele, olha, quem é que conhece de fato todas as coisas? Quem é que diz o que vai acontecer antes que ela aconteça? Era um modo de dizer que os deuses, né? O capítulo 46, deixa-me ver, diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o começo e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram, e que digo, o meu conselho, ou o meu decreto, será firme e farei toda a minha vontade. Qual era a diferença entre Deus aqui, Yahvé, com Bel e Nebo? Qual era a diferença? Ora, porque os deuses, os falsos deuses, os ídolos, veja, isso é no nível pressuposicional. Né? Então alguém olha a estátua de Bel, ou de Nebo, ou de Baal, né, ou de Dagon, e diz assim: isso é um deus. Então, a zombaria que os salmistas faziam sobre esses deuses era mesmo assim: rapaz, eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam. Porque os ídolos nada são. Os ídolos, né, não são absolutamente nada. Aqui, veja, no nível pressuposicional, esse Deus, ele tem um decreto, ele tem uma vontade, essa vontade é feita por ele, tá? Ela permanece por causa do seu decreto. É ele o único que pode dizer o que é o futuro, o que vai acontecer, né? Não apenas porque ele prevê, mas porque ele decretou, diz o texto: o meu decreto será firme. Então, no nível pressuposicional é que nos interessa. Esse conflito sempre existiu. Na verdade, nós podemos dizer que esse conflito está lá no Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando a inimizade foi posta, né? A antítese foi estabelecida, e então essas duas linhagens estariam presentes. É curioso. E aí eu me lembro do Cornelius Van Til no livro, já está traduzido, né? Paulo em Atenas. Paulo em Atenas. É um livretinho pequenininho, o meu ainda, né? A editora Monergismo não me mandou ainda a tradução. Tem que fazer, senão... Né? Não sai. Diz assim, logo no começo: Paulo conhecia apenas duas classes de pessoas: aquelas que adoram e servem ao Criador, e aquelas que adoram e servem a criatura mais do que o Criador. É uma citação conhecidíssima dele. Mas é aquilo que Paulo citou aqui em Romanos capítulo 1. Existem os adoradores do Criador e os adoradores da criação. Então, os adoradores da criação, né, entendem que todas as coisas são um. Ainda que possa haver pluralidade, entendem que todas as coisas são una.
né? Mesmo os deuses, né? Então, o panteão divino da Grécia estavam inseridos na criação. Eles eram homens arrões, né? Mais poderosos e tal, mas não havia, né? É curioso que Sócrates, né? No diálogo platônico, o Eutífron já tinha apelado para isso, né? Rapaz, como é que muitos deuses podem definir o que é piedade, o que é justiça? Como é que eles podem fazer isso? Né? É necessário que haja, e o Ronald Nash utiliza esse argumento também, né? Se existem muitos deuses, então um diz que é bom, o outro diz que é mal. Como é que isso vai ser resolvido? É necessário que haja um maior que todos. Ele era um incrédulo e pensou desse modo. Então, como crentes, como cristãos, como seguidores do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos considerar como o nosso compromisso com Ele, né, afeta não apenas as nossas convicções políticas, éticas, sociais, mas também a maneira como nós pensamos, como nós agimos, como nós fazemos teologia, como nós fazemos filosofia, ética, biologia, enfim, as disciplinas que as pessoas possam se envolver. Porque o cristianismo, né, nos dá essa coletânea, digamos assim, de convicções que formam a cosmovisão realmente cristã. Tá bom? Então você tem uma cosmovisão cristã e elas podem ter níveis diferentes, claro. Né? E aí eu faço as palavras novamente do Van Til, né? A teologia reformada, o cristianismo reformado é o cristianismo que estava por vir. Né? Então, é aquele que forneceu o sistema. O James Orr, né? O escocês, é quem formou isso, né? E tem um livro do Gordon Clark que tem exatamente o mesmo título, ou praticamente o mesmo título dele, Uma Visão Cristã do Homem e do Mundo. Isso. Né? Então, é um livro recomendadíssimo também. Então, assim, nessa arena de cosmovisões, né, uma das maiores da batalha que existem, né, é essa batalha do nosso tempo está sendo guerreada 24 horas por dia, 7 dias na semana. 24 horas. E ela não é uma batalha pelos sentimentos. Ela não é uma batalha por um aspecto da vida. Ela é uma batalha pelo coração. Ela é uma batalha pela mente e pelo coração. O apóstolo Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, que essa batalha, né, ela é tal que nós devemos levar todo o pensamento cativo a Cristo. Então, em cada uma das áreas que nós conhecemos, em toda a vida, em toda a área, né, essa batalha está acontecendo. Então, enquanto as potestades do ar estão tentando implantar o seu reino a todo custo, né, o reino de Cristo está também militando. Não é à toa que a igreja do Senhor Jesus Cristo é chamada de igreja militante. Vou dar um exemplo aqui que talvez ajude. Eu peguei alguns exemplos. Perguntemos quem é Jesus? Quem é Jesus Cristo? Veja, essa pergunta ela vai mostrar uma resposta de caráter epistemológico, ou seja, quem responde essa pergunta vai afirmar que conhece quem Jesus é, ok? Então eu pergunto, por exemplo, ao pessoal da Pé Bahá'í, né? Vai dizer, né, Cristo é uma das muitas manifestações de Deus. Ora, se eu perguntar como você sabe, né, é difícil, né? Como você sabe? Lembra que Cristo perguntou o que os homens dizem a meu respeito? Eu quero pegar essa pergunta para poder ilustrar esse conflito. Então, se alguém Pé Bahá'í fala o nome de Cristo, não, porque Jesus que nos deixou, veja, ele não está falando do mesmo Cristo que se revelou na Escritura, que é o Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade. Eu pergunto ao hindu, quem é Cristo? Ele diz uma das muitas divindades ou um dos muitos avatares divinos de Brahman. Ora, se um hindu está falando sobre Cristo, porque Jesus, Cristo, e ele me diz isso, então, não é aquele que, não, mas é porque ele manifestou-se depois, de outra forma. Mas o Cristo que apareceu a João, né, há 40, 60 anos depois, praticamente, 70 anos, 60, 70 anos, se tomar o Apocalipse como sendo escrito no ano 90, ano 100 aproximadamente, não mudou, era o mesmo. Tá bom? Não era uma outra manifestação, era o mesmo Cristo, ele foi reconhecido. Se eu perguntar a um muçulmano sobre quem é Jesus, ele vai dizer que é simplesmente um humano religioso, um profeta de Alá. Cristo era profeta, mas ele não era somente profeta. Entendeu? Se eu perguntar a uma testemunha de Jeová sobre quem Cristo vai dizer que foi o primeiro
espírito criado, o primeiro anjo criado de Jeová. Era um homem perfeito. Percebe? Essa sequência de exemplos, ele me lembra uma frase bem interessante de Clarke, né? Que mais importante do que saber se Deus existe é saber qual Deus que existe, né? Isso. Não é à toa que os nossos catecismos começam com a pergunta: o que é Deus? E eu não vou dizer na filosofia medieval, porque não existe uma filosofia, existem filosofias, mas o que é Deus era uma pergunta fundamental. Tá? Porque, na verdade, se eu não tenho conhecimento do verdadeiro Deus, eu estou perdido. Eu vou citar mais adiante algumas passagens sobre isso. Então, em nosso caso aqui, nós podemos perguntar, né, não sei quanto tempo ainda nós temos, mas como é que nós devemos enfrentar esse conflito? Eu recomendaria, né, alguns, assim, eu dei apenas alguns exemplos, mas, por exemplo, eu poderia citar outros exemplos. Por exemplo, o teísmo cristão, né, quando olha para Deus, fala que ele é criador distinto da criação, mas o humanismo, né, não acredita, o humanismo secular especialmente, não acredita que haja um Deus, né? Ou o panteísmo acredita que Deus e a criação são o mesmo. Tá? Da transcendência, né? Entendeu? Então, veja, no livro do James Sire há essa maneira de abordar o assunto. Eu acredito que seja bem interessante para que os interessados no debate sobre conflito, né, cosmovisões de conflito, possam encontrar. Mas deixe-me passar aqui algumas instruções sobre como enfrentar. Eu coloco enfrentar entre aspas, porque, infelizmente, Edivaldo, a gente vê uma espécie de apologética, né, de evangelismo, né, belicoso. E não deveríamos ser belicosos. A antítese exige um diálogo. E o diálogo é possível. No nível pressuposicional, o diálogo não acontece. Né? Porque há um conflito nesse nível pressuposicional, no nível do conhecimento. No nível ético, pode ser uma porta de entrada. Mas no nível, digamos, metafísico, o diálogo é completamente possível, porque os homens são aquilo que a Bíblia diz que eles são. Os homens são criados à imagem de Deus. A Bíblia diz que eles conhecem a Deus. Não é por falta de evidência. Qual é a evidência que você... Mais, né? Mais. Então, né, eu me lembro do debate que o Greg Bunsen teve com o Gordon Stein. Você conhece esse debate também? Sim. Alguém na plateia perguntou ao Stein, que era presidente da sociedade ateísta, humanista, alguma coisa assim, que prova ele teria, né? Ele aceitaria para a existência de Deus. Aí ele disse que se o pedestal, né, o lecionário que estava na frente dele ali, o púlpito, né, se erguesse sozinho por uns 2, 3 metros, ficasse suspenso ali por algum tempo e depois fosse examinado que não havia nenhuma linha, corda, nenhuma manipulação, e ele baixasse novamente, ele acreditaria. E o Greg Bunsen, né, mostrou, não é verdade, você não acreditaria. Você arrumaria alguma outra explicação ou diria, vamos esperar para que existam algumas outras explicações. Porque o problema não é a evidência, o problema não é a falta de evidência, exige demais. Né? Quando o rico falou para Abraão para mandar Lázaro, né, ou algum morto até os seus irmãos para falar sobre aquele lugar, a resposta de Abraão foi: eles têm Moisés e os profetas, dei ouvido a ele. Ou seja, a revelação já fala sobre esse lugar. A resposta do incrédulo ainda no inferno era: não, se um morto for até lá, eles vão acreditar. Olha, meu amigo, sinto muito, se eles não acreditam no que dizem a revelação, eles tampouco vão acreditar ainda que um morto ressuscite. Né? E aí eu vou... Pois não. Não, é isso mesmo, estou concordando. É uma citação, né? Mais uma vez a citação que o Van Til coloca no Pastor Reformado e o Pensamento Moderno, né? Rapaz, os incrédulos acreditam em muita coisa, né? Então, se um morto ressuscitar e um incrédulo que não acredita, não crê que Deus governa a sua criação, ele vai dizer: aconteceu alguma coisa. Porque para o incrédulo, existem coisas que são possíveis. Ou seja, o acaso, né, pode fazer com que mortos ressuscitem. Não um milagre, mas um acaso. Entendeu? Então, é necessário tomar esse cuidado. Eu quero dar esses 3 orientações.
Na verdade, são mais de 3, mas são 3 tópicos que eu coloquei aqui na minha frente, e aí eu vou citando direto. Vamos ver o tempo? Antes da gente pular já para essa parte, só fazendo a porta nisso que foi falado, tem um livro também da Monegismo, eu acho que é Fé com Razão o nome dele. Não sei se já ouviu falar. Qual é o nome? Fé com Isso, Razão. do José Farinátio. Isso. Já ele... recomendei o livro. Pronto, e ele vai dizer justamente isso, que não é a falta de evidência, porque a evidência tem. Isso, exatamente. O incrédulo, ele suprime a evidência, né? Então ele vai dizer que o trabalho do apologista é tirar essa máscara dele. Isso, né? De querer ver a coisa e esconder a verdade, de tentar hipocritamente negar a verdade. O incrédulo é como uma criança brincando com uma grande boia dentro de uma piscina, tentando afundar a boia, né? Só que ela volta, né? O incrédulo é desse tipo, né? Ele tenta sufocar a verdade, mas onde ele olha, ela está ali, né? Iluminando, né? Porque ele é criado, né? E aquela citação que eu fiz aqui de Paulo em Atenas é exatamente essa, né? Os homens são criados factualmente, eles estão, né? Esses dias eu fiz essa citação, corandel, né? Ou pró-Deus ou contra Deus. Não tem como fugir disso, tá bom? Então, deixe-me, se a nossa live estiver aí já no tempo, Edivaldo, me diz, a gente encerra, volta, que é para eu poder passar essas orientações e depois passamos aí um momento de perguntas e respostas, tá bom? Eu estou tentando ver aqui se avisa meu tempo aqui também, que vai avisar aqui para mim. Aqui eu não sei onde veio isso não, desculpa. Eu estou tentando, quando tiver ali, ele vai avisar ali, faltam 20 segundos, 30 segundos, alguma coisa assim. Pronto. Como enfrentar o conflito, né? Aqui eu volto a dizer, não é belicoso, né? O nosso modelo é Cristo, né? O nosso modelo de encontros, de cosmovisão em conflito, ou de visões conflituosas, é o Senhor Jesus. Ele se deparou com isso, tá? Obviamente não na mesma consideração filosófica, eu até poderia ilustrar alguns exemplos, né? Acho que dá tempo. Quando Cristo se depara com os saduceus, por exemplo, os saduceus que alegam não haver espírito, não haver ressurreição, não haver anjos, né? Então eles eram, de certa forma, materialistas. Quando eles olhavam para o homem, eles diziam, se eu digo que não há um espírito, então na morte acaba tudo. Então o homem é puramente material. Eles têm uma visão antropológica materialista. Quando eles tentam falar com Jesus sobre aquela pegadinha, né? A resposta de Cristo não foi outra. Foi dizer, olha, na verdade o que você está fazendo é não conhecendo nem a Deus, né, o poder de Deus, nem as Escrituras. Veja, o que Cristo está dizendo, 2 coisas. Vocês não sabem do que Deus pode fazer. Vocês estão limitando a Deus dizendo que Ele não pode ressuscitar pessoas. Vocês estão limitando a Deus dizendo que Ele não pode criar seres espirituais. O poder de Deus, vocês estão dizendo que é pouco para trazer uma pessoa à vida. Percebe? O nível é pressuposicional. Cristo não poderia dizer assim, eu vou dar para vocês 5 argumentos naturais acerca da ressurreição, né? Primeiramente, eu quero falar para vocês sobre a teoria da identidade, a filosofia dessa... Não, ele disse, olha, primeiramente, vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando você olha para a Escritura, o que ela diz? O que a Escritura diz? Ela diz que Abraão, Isaac e Jacó, né, estão vivos na presença de Deus. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não diz assim, eu fui o Deus de Abraão, eu fui o Deus. Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então, por quê? Porque para eles, né, estão vivos. Né? Então, é uma maneira de dizer, a Escritura revela. A Escritura fala sobre ressurreição. No Antigo Testamento, vocês talvez esquecessem de Jó. Né? Enfim, então Cristo, no nível de conflito de cosmovisão, teve esse conflito com os saduceus. Com os fariseus também. Os fariseus tinham um problema seríssimo de fonte de autoridade e de conhecimento. Quem é que detém o conhecimento último sobre a vontade de Deus para os homens? Então, eles diziam, é a tradição. Não os mandamentos do Senhor. Ou os mandamentos são reinterpretados conforme a tradição, e então a tradição tem maior autoridade do que a Escritura. Ora, Cristo está dizendo dizem aos fariseus que eles têm uma outra fonte de conhecimento. E é por isso que quando Cristo veio, eles não aceitaram. Porque eles criaram uma espécie de monoteísmo rígido, incapaz de entender que Cristo era a segunda pessoa da Trindade. Então, Cristo está dizendo, o conflito é esse.
Paulo no Areópago. Eu nem preciso discutir tanto sobre Paulo no Areópago, que há muito já feito isso, e Paulo em Atenas, do livreto que eu acabei de recomendar, né? Mas a discussão ali no nível pressuposicional, né? O conflito de cosmovisão ali de Paulo com os estoicos e epicureus. Então, o Deus que criou os céus e a terra. Quando isso vem para os estoicos e epicureus, não é possível. Não existe criação. Existe a physis, a natureza. Então, Paulo está dizendo, a physis ela não existia antes, agora ela existe. E existe um Deus, né, além da criação, mas não apenas além, também que interage na criação. Ele não habita em templo feito por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, como vocês fazem com as suas divindades. Mas veja, ele, né, enviou o seu filho, né, e a partir desse filho, ele vai julgar o mundo. Então, a gente poderia destrinchar, talvez uma outra ocasião, cada ponto desse discurso, né? O Donald Carson, quando analisa o discurso de Paulo no Areópago, ele diz assim, o que nós temos aqui é, na verdade, os pontos do sermão de Paulo, né? Não é o sermão todo, é apenas os pontos do sermão de Paulo. Seria interessante depois, né, se for o caso, a gente ter um momento sobre isso. Então, essa primeira orientação. Os cristãos não devem, em hipótese nenhuma, negar, né, abrir mão daquilo que a Escritura mostra sobre Deus, sobre Jesus, sobre a história, sobre o homem. Né? Abrir mão disso, 1 milímetro que seja, né, é abrir espaço num terreno para o incrédulo. Né? É agir como um tolo, é tentar responder ao tolo com a própria tolice. Então ele não abre mão, ele forma a sua visão de mundo tomando a Escritura como um todo. Tá bom? Sem fragmentá-la, obviamente isso precisaria de muito tempo para poder explicar. Mas o que é que a Escritura diz sobre Deus? Eu quero recomendar os credos e confissões, para que os nossos irmãos possam formular, né, conceitualmente isso, tá bom? Voltando para ela. A minha segunda orientação vem de um texto do Van Til, né? Eu não poderia deixar, né? O nome do livro é A Survey of Christian Epistemology, né? Não foi traduzido ainda esse material, mas na página, esse livro aqui, tá? Na página 222, 223, eu vou ler apenas alguns trechinhos dele sobre essas orientações. Ele diz assim, primeiro que tudo, nós devemos observar a necessidade de ver claramente que o cristianismo e o teísmo são intrinsecamente interligados. Se alguém é realmente um teísta, ele não pode simplesmente parar de ser um cristão. Se alguém é realmente. O cristianismo não pode ser construído sobre qualquer outro fundamento, exceto o teísmo bíblico sadio. Então veja, nós não podemos separar, exceto por amor de ênfase, entre o argumento a favor do teísmo e um argumento para o cristianismo. Nesse sentido, o que ele está colocando é que nos nossos encontros, nós não argumentamos por um teísmo genérico. Porque argumentar em torno de um Deus genérico, né, você pode favorecer qualquer divindade. Tá bom? Isso. Nós argumentamos em favor do Deus que se revela na pessoa de Jesus. É esse Deus que Cristo veio revelar. Não é o Deus que John Hick, né, com a sua teologia global, veio dizer, unificando, tentando dizer que cristianismo, hinduísmo e islamismo possuem a mesma divindade. Não, ali é um ser impessoal que ele está dizendo. Então, Cristo não veio revelar um Deus genérico, ele veio revelar o Pai, que é Deus também, a primeira pessoa da Trindade. E ele veio dizer que, com a sua subida aos céus, ele enviaria o Espírito Santo. Então, ele veio revelar o Deus triuno, né, o Deus pessoal, né, a frase do Schaeffer, né, Deus pessoal, finito e pessoal e infinito. Pessoal e infinito. Nosso tempo está aí, faltam 20 segundos. Eu vou desligar, né, e a gente retoma em seguida para dar continuidade. Quero pedir aí aos demais que voltem logo em seguida também conosco, tá bom? A live vai ficar salva para que assim a gente possa ter acesso depois. Volto já. Tô ficando craque nesse negócio, ó. Não demorei tanto dessa vez. Só esperar os colegas entrarem, tá sendo avisado.
estão aí entrando o Raul Penaforte, o Flávio, né, o João Paulo. Né? Já estou pegando a manha, João Paulo. Já tô por dentro, né? Carolina, o Elvis. Agora foi rápido, né? Uma vez tá um homem da tecnologia mesmo. Anderson, eu não vou lhe responder, né, conforme a tolice, porque você é isso. Daqui direto pro Roda Viva esse homem. Não é, rapaz? Logo, né? Bom, então, no último bloco, né, olha, já tem o último bloco, nós falamos que nós não argumentamos em favor de um teísmo genérico. Né? No conflito de cosmovisões, como cristão, eu não apresento um Deus genérico, eu apresento o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Esse Deus é revelado na Escritura como Pai, Filho e Espírito Santo, né? O Deus triuno, né? Eu me esqueci, são 3 termos que o Franz Schaeffer utiliza, o Deus triuno, pessoal e infinito. Essas 3 pessoal, triuno, faltava. Pessoal e infinito. Então, nós não argumentamos em favor de um Deus genérico, tá bom? O primeiro ponto do credo apostólico mostra que o Deus que nós apresentamos é o Deus que criou todas as coisas, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que o Vantil coloca, que eu falei, né, que eu quero utilizar a primeira orientação de Cristo com os saduceus, fariseus, já utilizamos exemplo dos profetas, de Paulo no Areópago. Em segundo lugar, esse cristianismo, essa posição teísta cristã completa, inteira, né, deve ser apresentado não apenas, né, como se fosse algo pouco ou melhor do que as outras posições, mas ser apresentada como um único sistema de pensamento que não destrói a experiência humana para algo sem significado. Eu vou ler apenas esse tópico, porque ele é bastante interessante. Veja, quando nós apresentamos a posição cristã, na nossa evangelização, no nosso labor educacional, acadêmico, a posição cristã que nós apresentamos não é uma entre as outras. É o cristianismo possível. Não é esse tipo de trato que a gente apresenta. Nós apresentamos como o único sistema que não destrói a experiência que nós temos. Que experiências são essas? A experiência da lógica, por exemplo. A experiência da inteligibilidade, por exemplo. Né? Ora, se há um Deus que nos criou, que é um Deus, né, que pensa, que é inteligível, então ele fala. Se ele fala de maneira inteligível, ele não fala em mistério, no sentido de ser incognoscível, né, de não ser conhecido. Ele fala de forma inteligível. Ele nos dá as faculdades para que assim, né, pelo menos de forma análoga, né, semelhante, nós possamos pensar os seus pensamentos. Ele nos dá palavras, ele nos deu um mundo que pode ser compreendido. Então, nós não apresentamos uma posição teísta que seja alguma coisa um pouco melhor do que as outras. Olha, o cristianismo é melhor do que as outras posições. Não, ela é a única que não destrói a experiência que nós temos no mundo. Imagine alguém cuja filosofia entenda que o que há no mundo é nada mais, nada menos do que ilusão. O mundo existe um véu que cobre todas as coisas e não passa de ilusão. Ora, a experiência que ele tem do mundo não é essa. Né? Eu me lembro de um colega que acreditava alguma coisa parecida, né? Eu sempre desafiava, digo assim, quando você atravessa a pista, olha para os dois lados? Claro que olha, né? Por quê? Porque, né, a realidade vai se impor. A citação que eu fiz do Chesterton é exatamente sobre isso. Há um outro autor, que eu não me recordo, que diz, olha, você pode saltar do prédio mais alto do mundo e sair gritando com toda a força do seu pulmão, dos seus pulmões, no caso, né? Em cada andar, em cada janela, e você vai ter uma experiência como você jamais teve. Mas você vai encontrar o chão lá embaixo. Você pode negar que o mundo seja real, mas ele vai estar lá embaixo. Tem outra apologeta muito famoso, né? Nordestino, chamado Ariano Suassuna, que fala algo parecido, né? Isso, né? Quando ele foi falar sobre design, né? Sobre um pregador, um pegador, né? Minha esposa sempre corrige. Um pegador, entendeu? Então, ilustrando como é, né? Que um negócio daquele foi criado por um ser inteligente. Né? Então, enfim. Ele também criticando Kant, né? Ele diz que Kant falava que a realidade só existe na mente de quem acredita. Aí ele perguntou, ele faz o questionamento se Kant diria isso na frente de uma onça, né? Exato. Ninguém diz isso, né?
Há uma citação do meu autor, né, do que eu estudo, eu não vou... Eu queria ver se eu conseguiria localizar com facilidade aqui, mas não vou conseguir, do Thomas Reid, criticando as filosofias, né, especialmente as filosofias de David Hume, né, de Berkeley, né, que não acreditavam no mundo material. Ele diz assim, olha, essas filosofias são bonitinhas, né, mas eu queria... Elas são como... Eu estou tentando ver... Beto, quer me ajudar ali do outro lado? Procura aqui, se tirar os livros eu posso localizar. A minha esposa vai me ajudar a ver aqui um livro... Auxiliadora idônea. É a minha auxiliadora idônea aqui. Já peguei o livro, tá? Já peguei, pronto, tá aqui. Ele diz uma coisa bem interessante, eu gosto bastante dessa citação dele, quando ele diz que na verdade, como se os homens, né, são bonitinhos. Cadê? Se eu não me lembrasse diretamente, né? Enfim, eu vou tentar citar de memória, parafraseando, enquanto eu vou pesquisando aqui, né? Ele diz que essas filosofias desses personagens, elas são bonitinhas, mas na verdade são como... eles não têm coragem de sair com elas à rua, né? Porque eles são como um insano que tem um cavalo de pau, que está dando pinote dentro do seu quarto com esse cavalo de pau, mas não tem coragem de ir para a rua com esse cavalo de pau fazer a mesma coisa, né? Então, é o que ele vai chamar de absurdo, né? Essas filosofias são absurdas. Então, eu não vou conseguir localizar, eu não marquei antes aqui, como eu costumo fazer, né? Quem quiser ver o meu material, os que eu vou citando, tá assim, vou colocando, né? Minha memória já não é mais a mesma. Então, mas quando eu achar, eu cito e coloco lá para todo mundo ouvir, tá bom? Ou todo mundo ler. Então, apresentar o cristianismo dessa maneira, um sistema de pensamento que não destrói a experiência em alguma coisa sem significado. Isso está de acordo com o ensino da Bíblia, né, de que aqueles que não aceitam a Cristo estão perdidos. Então, se o teísmo cristão é defensível ou defensável, ele deve ser defensável nos seus próprios termos, não em outros, tá bom? Então, o terceiro ponto dele, o argumento em favor do teísmo cristão deve, portanto, buscar provar que se alguém não é um teísta cristão, né, ele não conhece nada, né, e ele não pode conhecer qualquer coisa. É curioso que o que Ivan Til está dizendo aqui é que ele não conhece nada de verdade. Ele vai criar mecanismo para tentar dizer o que o mundo é e o mundo não é aquilo que eles terminam dizendo que seja. Então, o Ivan Til coloca, dizendo assim, o teísmo cristão deve afirmar que ele somente, né, tem o conhecimento verdadeiro sobre vacas e galinhas, bem mesmo como também sobre Deus. Então, que nós olhamos para o que está aí e dizemos, olha, isso aqui é um ser, olhar um animal e dizer, olha, isso não é um humano, isso é um animal, a gente faz essa diferença. O terceiro é o método de argumentação, será de acordo com aquela posição que nós já temos apresentada, né? Nós buscaremos mostrar que o conhecimento antiteístico é autocontraditório em seus próprios fundamentos. Ou seja, que essa concepção de contradição pressupõe a verdade do teísmo cristão. Então, quando o incrédulo, em sua cosmovisão ou uma outra religião, tenta afirmar contrário à visão cristã de mundo, ele não pode fazê-la sem tomar o próprio cristianismo como base. Isso. Então, por exemplo, a lei da não contradição, né, deve ser o método, e aí é o que eu mais gosto, ele diz assim, esse deve ser o método da impossibilidade do contrário, ou a destruição do inimigo. A impossibilidade do contrário é uma argumentação que a gente chama de argumentação ad absurdo, né? Redúcio ad absurdo. Alguém que admite um mundo materialista, né? Hoje, o que eu estava lendo foi, não me recordo qual autor que eu estava lendo, não sei se foi o próprio Chesterton, não me recordo, assim, quando, foram esses autores mesmo, quando alguém, né, no livro O Pastor Reformado, quando um moleque joga uma pedra na janela, né, o proprietário não corre atrás da pedra, corre atrás do moleque. Né? Então, no mundo puramente materialista, ele tinha que correr atrás da pedra. Né?
Mas ele corre atrás do moleque porque ele entende que há um princípio de responsabilidade. Mas como derivar a responsabilidade, né, de um mundo puramente material? Tem que ser por meio de um acordo, tem que ser por meio de uma autoridade, sei lá, governamental e etc. E, por fim, ele diz assim, o teísmo cristão tem a responsabilidade solene de implicar-se com mais profundidade sobre a verdade de Deus, como é revelado na natureza e na Escritura, até o fim dos tempos. Ele encerra com uma expressão latina, magna et veritas et prevalebit, né? A verdade é poderosa e prevalecerá. Então, essa segunda orientação aqui, que eu posso depois tentar traduzir algumas coisas por amor, né, aos amigos que ainda não tenham acesso, mostra que o conflito deve ser esse, né, apresentado dessa maneira. Eu não apresento um Deus genérico, eu apresento o cristianismo como um todo, dizendo, olha, é Cristo ou nada, né? Eu argumento por pressuposição, mostro a impossibilidade do contrário, que é o último ponto que eu vou abordar agora, né? A impossibilidade do contrário. Existem muitas citações para referendar, mas, ou seja, eu apresento o cristianismo tal como ele é apresentado na Escritura em Cristo Jesus, do Antigo ao Novo Testamento. Alguém pode dizer, mas o Antigo Testamento não é cristão. Ora, isso já começou, então, o desacordo pressuposicional. Nós precisamos discutir como é que você sabe que o Antigo Testamento não fala sobre Cristo. Então, a última orientação é dada num livro do Always Read, que a Monergismo já traduziu, acho que já publicou, pelo menos em Kindle, em e-book, mas não ainda, não fisicamente, mas é esse livro do Greg Bunsen, tá? Já tem, a Monergismo cobre do Felipe Sabino a tradução, a publicação desse material. Ele já deve ter publicado. Na página 152, ele diz assim, nós precisamos argumentar a partir da impossibilidade do contrário, mostrando apenas que o cristianismo fornece as pré-condições de inteligibilidade para a experiência e a razão ou raciocínio do homem. Se o cristianismo não é verdadeiro, o incrédulo não pode provar ou entender qualquer coisa. É apenas um ponto, ele tem muitos outros, mas aqui a argumentação é simples. Digamos que alguém sei lá, acredite num Deus impessoal. Que a realidade última nada mais é do que uma energia. Deus é uma força, uma energia que, sabe, que permeia todas as coisas. De onde ele derivaria a experiência da pessoalidade? Como é que ele pode falar eu, tu? Entendeu? Lembra o livro do Franz Schaeffer, Gênesis no Espaço-Tempo? Então, logo no comecinho, ele diz, não é que antes da criação não havia nada, havia o Deus triuno, né? O Deus que ama, que se comunica, então havia comunicação. Então, se há uma impessoalidade, se a realidade última é impessoal, e aí não importa, essa impessoalidade pode ser um mistério, essa impessoalidade pode ser simplesmente o caos, o desconhecido, a força, a energia, enfim, pode ser qualquer outra coisa. Se a realidade última não for o Deus triuno e pessoal, então como é que alguém pode derivar pessoalidade dessa realidade? Né? Então, para que ele argumente contra o cristianismo, ele tem que ser pessoa. E aquilo que ele argumenta tem que ser inteligível. Ora, de onde é que se encontra inteligibilidade e pessoalidade? Apenas no cristianismo, na fé cristã. Tá? Se ele vai usar contra a lógica, né, o Gordon Clark tem uma citação muito legal, diz assim, se alguém argumenta contra a lógica, contra a lei da não contradição, deixa que ele fale. Né? E na medida em que ele falar, ele já está se colocando contrário ou em contradição com aquela proposição ou afirmação. Então, assim, nós poderíamos alongar mais aí a nossa conversa, mas esses 3 pontos, Cristo com os saduceus e Paulo no Areópago, não abre mão daquilo que a Escritura revela, né, em sua matriz, né, maior, digamos, criação, queda, redenção e consumação, mas quem Deus é, como ele se revela, quem são os homens, qual é a nossa condição atual, o que é como nós pensamos, como é formado o nosso pensamento, para onde nós estamos caminhando, o que acontece conosco após a morte, qual é o fim da história. Isso Paulo faz no Areópago e Cristo faz sobre fonte de autoridade. Vimos aí com Van Til
esses 5 pontos sobre de como enfrentar esse conflito, e apenas uma orientação básica do Greg Bunsen sobre a impossibilidade do contrário. Então, acho que daí para a gente discutir agora um pouco, né? Ouvir você e as perguntas. Ali o Matheus Simon está perguntando se o Eu Tu não é uma tese do Martin Buber. Eu não conheço o pensamento do autor, Matheus, tá? Mas o que o Schaeffer coloca no livro Gênesis no Espaço-Tempo é que a relação Eu-Tu só pode existir se o Deus que for o fundamento da realidade última for pessoal e triuno, para que haja, então, um eu e um outro. Tá? Então, as filosofias da alteridade que trabalham com isso entendem bem isso. Tá? Eles só não têm o fundamento necessário para que eles possam argumentar. Eles constroem bem esses pensamentos. Né? Eu vou dizer algo que um colega sempre se contorce. Né? Eles constroem com base na graça comum de Deus, né? Que distribui dons e inteligência a todos os homens. Eu estou citando João Calvino, Institutas, livro 2, né? Capítulo 14 a 16, está lá. Quem quiser que leia. Então, né? Eles constroem sistemas, ou melhor, certos conceitos que expressam a própria realidade, porque eles estão no mundo de Deus. Então, né? Fica para você, Matheus. Aí a Matheus Simon, né? Meu ex-aluno lá no seminário presbiteriano, né? Para investigar. Tá aí um tema para você trabalhar, tá bom? Bom, tem muita coisa, eu quero ver vocês. Entrou o Léo. Meu Deus do céu. Chegou o perturbador da casa de Israel. O pessoal pode ficar à vontade para fazer qualquer pergunta que a gente vai lendo. O único comentário que eu queria fazer era trazer de novo aquela definição, né, de cosmovisão a partir do James Sire, que é justamente essa ideia de que toda cosmovisão ela vai ser esse conjunto de pressupostos que está diretamente ligado a um compromisso do coração. Isso, exatamente. E isso faz parte de uma área da vida e de uma realidade tão íntima de cada indivíduo, né, que existe aquela máxima quando você está falando sobre cosmovisão e a forma que você vive o mundo, o título do livro do Schaeffer, né, Como Viveremos. Então, você tentar viver sem uma cosmovisão é como você tentar se tirar a pele antes de tomar o banho, né? E tudo que você está fazendo, enquanto você faz, você vai fazendo a partir de uma realidade do que você acredita epistemologicamente, metafisicamente e entre outras coisas. E daí é tão importante você trazer, como já foi muito bem enfatizado, uma apologética pressuposicional para a vida, né? Porque você parte de Deus para chegar em Deus. Sim, você não parte do mero acaso, da natureza, né? E me perdoem, meus amigos apologistas, evidencialistas, né? Você não sai partindo meramente da evidência, mas você parte de Deus para examinar até mesmo essas evidências e para chegar a essa conclusão, né? Você pode acabar, como foi dito, né? Você levanta vários argumentos em cima de uma defesa do teísmo, mas não do teísmo cristão. As pessoas passam a crer em Deus, mas não sabem que tipo de Deus é esse, ou que Deus é esse que é pessoal, que é relacionável, que é infinito, que é transcendente, né? Tudo isso que você já encontra na Trindade, né? Um Deus que se comunica, né? A unidade na diversidade que já existe lá também. Isso. Então você vai encontrando todos esses aspectos justamente a partir de uma ótica pressuposicional, né? Isso. Na verdade, todos argumentam a partir de conceitos primeiros, né? de axiomas, digamos assim. Pressupostos que não são examinados, investigados, avaliados, ou axiomas, né? Ninguém, né? Alguém pode acusar essa maneira como nós estamos apresentando de, esse argumento é circular, mas não tem como alguém fugir da circularidade, né? Essa acusação de circularidade dada, por exemplo, por Sexto Empírico, né? Nas suas hipóteses, né? Os argumentos, né? O famoso trilema de Agripa, por exemplo, né?
de que os homens, né, não podem obter conhecimento porque ou eles serão dogmáticos ou eles precisam parar, ou o tipo de relação causa e efeito sobre o conhecimento é infinito, regressa ao infinito, ou é circular. Né? A circularidade é um fenômeno, né, daqueles que estão inseridos no mundo. Né? Então, não dá para não ser circular. A diferença é se o circular é vicioso ou virtuoso. Né? Então, por exemplo, quando eu argumento a quem fornece as pré-condições para a experiência que nós temos no mundo, seja a experiência lógica, científica, ou de fazer ciência, ou a experiência moral, ou a experiência da beleza, né, da estética, quem deve fornecer as pré-condições para isso? Tá? Então, nós podemos, a partir disso, argumentar. Né? Vamos comparar as visões de mundo. Né? Você é o quê? É um materialista? Então, vamos tentar comparar para ver quem fornece as pré-condições para sermos inteligíveis. Tá? Ou para, o Plantinga tem esse argumento, que é o argumento tomado do Van Til. Eu sempre acho interessante que ninguém dá crédito ao próprio Van Til, só dá crédito ao Plantinga. Mas quando ele no livro sobre religião, né, esqueci o título, foi bastante comentado agora há pouco, sobre onde reside o conflito entre religião e ciência, o que ele vai dizer, olha, o naturalismo está em conflito com a própria ciência. A ciência não está em conflito com o cristianismo. E um dos argumentos dele é que se o naturalismo for verdadeiro, então as nossas crenças elas são casuais. Eu não posso justificar como minhas crenças são verdadeiras dentro de um processo evolutivo, casual, cego. Como é que eu posso afirmar que minhas crenças são verdadeiras? Ela leva ao ceticismo. Entendeu? Então, nós não deveríamos nos envergonhar de argumentar a partir da cosmovisão cristã, tá bom? Então... Tem uma pergunta aí do João Vitor, direcionada ao senhor. Como iniciar uma conversa sobre cosmovisão cristã com pessoas que não conhecem ou estão conhecendo a teologia reformada? Como seria o tema? Bom, deixa eu tentar ver se eu entendo a sua pergunta, João Vitor. A gente não, eu pelo menos, né? Eu não aprendo cosmovisão para argumentar com quem não é reformado, cristãos não reformados. É óbvio que eu entendo a teologia reformada como, né, aquela que expressa melhor, né, o sistema revelado na Escritura. Não quero dizer com isso menosprezar ou minimizar outras tradições cristãs. Não é isso, de maneira nenhuma. Mas, usando aqui a citação que o Van Til coloca no livro dele, né, O Pastor Reformado, né, esse livro é bastante crítico da tradição católico-romana e arminiana, mas ele também faz uma concessão, digamos assim, né, quando ele trata por exemplo, da apologética não reformada. Ele diz assim, na verdade, na prática, o arminianismo é bem melhor em termos de testemunho do que foi apresentado aqui. Mas isso porque, como já foi dito, todo evangélico, como cristão sincero, tem um coração calvinista. Mas testemunho é coisa tanto do coração quanto da mente. Se o mundo tiver de ouvir um testemunho consistente quanto à fé cristã, terá de ser em termos calvinistas. Se não houver um método distintamente reformado para a defesa de cada artigo da fé cristã, não haverá meio para dizer claramente a um descrente o quanto o cristianismo difere da sua própria posição e por que ele deveria aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Somos gratos e nos alegra o trabalho feito por arminianos no testemunho do Evangelho. Alegres por causa do fato de que, a despeito da inconsistência de sua apresentação, o testemunho cristão, algo com muita frequência da verdade do Evangelho, brilha para os homens e eles são salvos. Então, o que eu estou passando aqui não é para um conflito com os irmãos de outras tradições. Eu estou tratando da visão de mundo com os incrédulos, né? O Ronald Nash, no livro Cosmovisões e Conflito, ele coloca lá 3 círculos. Né? Ele, não sei quantos leram o livro, mas ele coloca 3 círculos para falar sobre cosmovisões. Mostrar onde é que os conflitos aconteceriam. Seria interessante os
colegas, como eu falei desde o começo, nós não devemos, em hipótese nenhuma, usar a apologética como se fosse um porrete, nós não deveríamos. A apologética é feita em caridade, tá? Considerando os outros, né? Mesmo os incrédulos. Tá na página 28 e 29, ele coloca 3 círculos, eu vou colocar assim, aí depois na live fica gravado, tá bom? 1, 2, 3 círculos. Onde há aqui no primeiro, ele diz assim, os 2 círculos acima apresentam 2 cosmovisões que são similares na maioria das questões. Eu tenho certeza que se eu perguntar a algum outro cristão o que é Deus, ele vai me dar uma definição credal acerca de Deus, acerca da... Cristãos, comprometidos historicamente, né, comprometidos com a Escritura. E aí ele diz assim, esse aí, por exemplo, podemos representar os esquemas conceituais de 2 cristãos teologicamente conservadores de diferentes denominações. Tá bom? Então, mas veja, vamos pensar em pressuposições ou em cosmovisão por camadas. Eu pretendo ir na camada mais profunda quando se trata com os incrédulos, ou quando se trata de ser desafiado, tá bom? Mas, no geral, com irmãos de outras tradições cristãs, eu não quero, né, assim, podemos ter um diálogo, uma conversa, mas eu vejo muito desrespeito, infelizmente, no que tem acontecido, né? Eu faço questão de dizer, o arminiano e o pentecostal, eles não são meus inimigos. Eles estão unidos comigo na cruz de Cristo, porque o inimigo da gente está lá fora. Então a gente pode conversar sobre as distinções entre nossa fé, mas nós estaríamos nesse primeiro círculo. Tá? Nós temos diferenças, mas a maioria daquilo que nós temos mantém-se unido. Então, no segundo, ele diz assim, embora 2 pessoas assim sabidamente irão discordar em várias coisas, elas, não obstante, compartilham um compromisso comum pelas crenças centrais da cosmovisão cristã. O próximo par de círculo, esse outro aqui, o de baixo, retrata 2 cosmovisões de 2 pessoas que mais discordam que concordam. Então, no primeiro lá em cima, tá? Aí ele diz, esse aqui são aqueles, né, que discordam completamente. Esse é o nosso alvo, tá bom? Então, como é que eu começo isso aqui? Nós começamos como Cristo começou, né? Se é um copo d'água, então comece com um copo d'água. Né? Se é uma pergunta que a pessoa faz, mas rapaz, que situação é essa sobre a pandemia, sobre tudo isso? Então aproveite. O que vai definir é o momento. Eu gosto demais do que o Francis Schaeffer coloca. Apologética não é esses encontros, isso aqui também é apologética, claro. Não é um sistema mecânico na qual eu tenho passo a passo de como começar. Não, apologética é pessoal. Tá? Então a gente começa onde as pessoas estão. Tá bom? Então, a partir de... Se ela está lendo, né, como o eunuco, né, estava lendo o livro de Isaías, nós começamos de Isaías. Mas se alguém está perguntando, simplesmente está com sede e pede água, né, então você pode começar pedindo água e começar depois a falar da água da vida. Ou se alguém quer ouvir um pouco mais sobre ressurreição e Jesus, então você explica também. Então, é onde você começa, tá bom? Exatamente porque o cristianismo é um sistema integrado, né, um sistema conceitual integrado com essas doutrinas, nós podemos começar de qualquer ponto, tá bom? Nós podemos começar de qualquer fato, inclusive, de qualquer evidências, né? Já que as evidências que existem, elas são interpretadas por Deus, tá bom? Então, eu espero ajudá-lo nisso daí. Os encontros, os diálogos devem começar onde as pessoas estão, tá? E não de forma outra, tá bom? Naquele livro Filosofia, um guia para estudantes, né? Ele fala muito isso, de você fazer uma apologética cruciforme, né? Você fazer uma apologética com piedade, né? A coisa do orar enquanto estuda, né? Não... Isso. Tem um texto que eu escrevi, não sei se você conhece. Está no Teologia Brasileira. Acautelai-vos da apologética. Tá bom? Então, eu recomendaria, né, não porque seja um excelente texto, mas acredito que seja um caminho aí para ingressar. Existem outros textos que podem ser lidos na bibliografia que eu citei por lá, tá bom? Alguém mais que tenha feito alguma pergunta? Deixa eu ver se alguém mais tem alguma pergunta. Senão, acho que eu vou fazer a última. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Eu acho que não. Então, primeiramente, obrigado, professor Gaspar. Foi muito esclarecedor, foi muito
proveitoso para a gente, principalmente que a gente está vivendo num momento crítico, que demanda ao cristão responder sobre muitas coisas que vem acontecendo. Eu acho que Galdino falou alguma coisa sobre catolicidade. Isso. Uhum. É o que eu acabei de falar sobre essa questão das nossas tradições. Se quiser comentar um pouco mais sobre catolicidade e cosmovisão cristã, também pode ficar à vontade. Bom, a catolicidade diz respeito àquilo que unifica, que dá unidade ao cristianismo. Veja, o cristianismo ele é exclusivo e exclusivista. Deixa eu explicar bem isso. Ele é exclusivo porque ele faz a afirmação de que somente há um único caminho para obter vida eterna. É através da morte vicária do Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Por meio da fé em arrependimento, né? Então, não há muitos caminhos para se chegar a Deus, só através do Senhor Jesus Cristo. Se Ele é quem diz ser, e Ele é, então ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Essa afirmação, ela é católica entre os cristãos, tá bom? Uhum. Então ela é exclusiva. E não somente ele é exclusivo e exclusivista, porque o cristianismo é, de fato, um concorrente com outros ismos. O cristianismo concorre, ele é concorrente, né, em termos da batalha pela mente e pelo coração, com o hinduísmo, com o shintoísmo, com o platonismo, enfim, com todos os outros ismos, tá bom? Quando os cristãos, no caso, né, que eu vou tocar nesse ponto que o Galdino coloca, quando os cristãos voltam-se para si e discutem entre eles os aspectos de segunda ordem, digamos assim, né, eles deixam de fazer apologética, né, Galdino chama de apologética intramuros, mas em Princeton era chamado de teologia polêmica. Há uma diferença. Apologética seria aquela defesa da fé para os de fora do cristianismo. E teologia polêmica seria a defesa da fé para os de dentro, inclusive nos seus distintivos. Então, se os cristãos tiverem, né, nesse caso, um pouco mais de consideração, falando aqui especialmente da tradição protestante, evangélica, tiverem um pouco mais de consideração sobre aqueles pontos daquele círculo, aqueles que estão mais conjugados, eles dariam um melhor testemunho perante o mundo. Tá? Veja, mesmo dentro dos evangélicos, nós precisamos fazer uma defesa da fé hoje. Tá bom? Porque muitos trazem sobre si o nome de evangélico e não apresentam, de fato, o próprio evangelho. Tá certo? Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Conceitos que modificam acerca de Deus, da Escritura. Então, quando hoje, mesmo no cenário evangélico, fala sobre alguém evangélico fala sobre Deus, né? É bom perguntar o que ele quer dizer sobre isso. Não custa nada, tá bom? Por outro lado, entendam, vejam isso. Se eu sei, né? Se eu sei que a tradição wesleyana distingue da tradição reformada ou calvinista em aspecto soteriológico, ele não é meu inimigo. Ele tem um entendimento diferente do meu, eu tenho um entendimento diferente do dele. Nós podemos ter problemas na interpretação. Isso é um desacordo epistemológico também, claro, que pode tentar ser resolvido. Quando não se dá para resolver o desacordo, então cada um segue seu caminho, tá? E não precisamos mais elaborar aí cânones, né, a respeito de ninguém. Infelizmente, assim, por outro lado, isso não quer dizer, eu vou continuar a frase anterior, infelizmente, nós nos focamos nas causas, nas questões de segunda ordem e deixamos de lado as questões de primeira ordem, tá bom? Então, obviamente, quando alguém diz que Deus não tem controle sobre o mundo, Deus está no controle desse vírus, Deus não tem nada a ver com isso, então esse Deus não é o Deus que se revela na Escritura, nós precisamos, então, apresentá-lo, né? Apresentar o Deus verdadeiro. Alguém está fora da tradição, digamos assim, revelada na Escritura. Por outro lado, nada impede que cada segmento, cada, sei lá, grupo denominacional,
escreva suas defesas. Faz parte do jogo, digamos assim. Escreva sua defesa, né? E espere contestações. Isso em qualquer tradição, tá bom? Então sim, né? Os cristãos parece que estão lidando uns com os outros, como o Galdino coloca bem aí, como se o outro fosse incrédulo, né? Alguém de tradição wesleyana não é um incrédulo, ele é um cristão que teme a Deus, né? O Deus que se revela no Senhor Jesus Cristo. Alguém da tradição pentecostal clássica, digamos assim, porque eu sei que tem muita confusão sobre o que seria o pentecostalismo, é meu irmão, né? Eu não posso vê-lo como um inimigo, tá bom? Eu não sou um minimalista do cristianismo. Eu entendo que o cristianismo precisa formular seus credos e confissões para expressar bem a sua identidade, né, na comunidade. Então, eu diria o seguinte: nós temos uma unidade no credo apostólico, no credo de Nicéia, no credo atanasiano, nós temos, né, na Calcedônia, nós temos uma unidade nesses credos, naquilo que diz respeito ao Deus triuno. Num segundo momento, nós temos, né, a história da igreja não dá um salto da igreja pós-apostólica para a igreja reformada, né, para a reforma protestante. Nós temos vários cristãos nesse período, né? Eu não posso negar a Santo Anselmo, né, a destra da fraternidade. Eu não vou fazer isso, entendeu? Eu não posso fazer isso. A um Alberto Magno, por exemplo, eu não posso fazer isso, né? E nem mesmo a um Tomás de Aquino, que eu sei que alguns são críticos dele. Eu não posso negar a destra da fraternidade, né, da irmandade a esses irmãos, né? Mas quando eu chego na reforma protestante, então eu tenho, sim, aquilo que a teologia deve fazer. Ela é uma ciência, então ela vai trabalhar melhor em cima daquilo que já tem de dados. Então eu parto para os credos, né? Eu encontro nos credos e confissões as melhores expressões daquilo que eu creio. Então, como presbiteriano, eu tenho a Confissão de Fé de Westminster. Se alguém quiser saber o que é que eu creio sobre a natureza da Escritura, é só olhar o capítulo 1º da Confissão de Fé de Westminster. Se alguém quiser saber o que eu creio sobre providência, é só olhar o capítulo, salvo engano, o capítulo 4, né? Escritura, Deus, mundo, decreto, mundo, providência. Então é só olhar ali. Se alguém quiser saber o que eu acredito sobre a relação política, então dá uma olhadinha ali. Enfim, e cada segmento tem o seu credo, ou a sua confissão, para que assim possa expressar a sua identidade perante outros. E aí, assim, nós vamos saber, olha, isso aqui é dentro daquele círculo, né? Isso aqui conjuga, né? Essas bordas aqui, elas são assuntos de segunda ordem, que podem ser vistos mais adiante, que podem ser vistos num diálogo, num bate-papo, mas nós poderíamos, sim, considerar esse tipo de abordagem que o Galdino está falando, de catolicidade. Nós precisamos, sim, de maior catolicidade. A pessoa pergunta assim, há pontos de interseção entre apologética, evidencialista e pressuposicionalista? Sim, claro. Claro. Por exemplo, os evidencialistas entendem que porque há uma diferença entre o teísmo, apologética clássica, e apologética evidencialista. A apologética evidencialista começa com o estabelecimento da ressurreição de Cristo, né, de quem ele é. Argumentando a favor da ressurreição de Cristo para estabelecer o Deus que ressuscitou a Cristo. Sim, veja, começar com a ressurreição de Cristo é um ponto em comum com um pressuposicionalista. Nós começaríamos do mesmo lugar, sem nenhum problema. A distinção entre elas é de método ou de epistemológico. Eu tenho um texto traduzido do Five Views on Apologetics, né, sobre como é que dá o nome? A taxonomia, tá? E essas metodologias, você pode dar uma olhadinha lá. No passado, eu brigava muito. Eu fazia muito questão, né? Eu ainda estava na jaula, né? Como acho que é o Jonas Madureira que utiliza. Eu ainda estava na jaula, né? Mas com o passar do tempo, eu fui vendo que se alguém é da tradição clássica, se alguém é da tradição evidencialista, se alguém é da tradição integracionista, né? Está tentando fazer o mesmo trabalho que eu faço, levar pessoas a Cristo, né? Eu ofereço um caminho mais fácil. Como diz assim, eu ofereço um caminho melhor, né? Buscar os melhores dons. Eu estou te oferecendo algo melhor. Mas se você, de fato, é chamado e tem habilidade, né,
e pode conduzir, né, pelo Espírito de Deus, pessoas a Cristo por esse caminho, no final das contas eu vou saber que as pessoas vão a Cristo porque o Espírito de Deus chama essas pessoas. Cristo chama as pessoas e as leva, né, assim. Ninguém pode vir ao Pai se ele mesmo não atrair, né? Então, é isso aí, pronto. O Galdino, como sempre, diz, qual é o livro da mulher que está disponível pelo e-book? Eu acho que é o do Sempre Prontos, ou Sempre Preparados. Sempre Preparados. Do Greg Bunsen, tá? Está disponível em e-book, não é isso aí? Viu aí, Edivaldo? Confirma aí para mim. É Sempre Preparados, é isso mesmo. É porque o Felipe Sabino manda livro para o Leonardo Bruno Galdino, mas não manda nada para mim mais não, entendeu? Né? Então, ok? Bom, eu sei que teria muito mais para a gente conversar, isso. Apresentar. Quero agradecer. Tem a última pergunta, né? A pergunta de ouro, todo mundo quer saber. Lá vem, já vem. Já sabe qual é? Não, tenho a mínima ideia. Clark ou Vantil? Os dois. Ótimo. Os dois, né? Junto os dois, né? Como alguns dizem, lá no céu eles já resolveram o problema, né? Assim como a piada que o Augusto fala sobre escatologia, os dois lá em cima estão dizendo, eu não disse que era assim, entendeu? Então, são dois gigantes na área nas suas áreas e pronto, entendeu? Então, fique ali. Alguém está dizendo aí, né, ultimamente ele, né? Ele não sei quem. Bom, é Galdino. Bom, obrigado, Rivaldo, pelo convite. Eu agradeço também. Foi muito proveitoso, foi muito bom. Aos participantes conosco, né? Muitos aí, assim, não consegui registrar o nome de todos eles, mas o Elton entrou, o Júlio, o João Vitor, o Bruno, até Sabino entrou para tirar o nosso couro também, né? Deus continue abençoando a todos vocês, né? Uma palavra última, né? A palavra última sobre isso tudo, né? Além de se inscrever no meu canal Teologia Reformata, né? Teologia com TH, onde essa live vai ficar por lá também, né? Eu tenho certeza que o Edivaldo vai aproveitar também e espalhar por aí, né? Se inscrevam lá no canal. Uma palavra, ative lá o sininho, não é isso? E pronto. Uma palavra última àqueles que estão empenhados nisso, né? Irmãos, o que nós levamos é o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso, né? A segunda pessoa da Trindade. Todas as nossas articulações não serão absolutamente nada se elas não estiverem em Cristo. É nele que encontra todos os tesouros da sabedoria. É ele quem nós anunciamos. Ainda que a gente cite aqui muitos autores, mas é o nome dele, do Senhor Jesus, que é exaltado. Porque nós só temos um Salvador e é ele. Nós não conhecemos quem nós somos como pecadores por causa da filosofia ou por causa da psicologia profunda ou por causa de Clark ou Vantil. Nós conhecemos porque Cristo disse que nós somos pecadores e o Espírito dele, em nosso coração, mostrou a necessidade de um Redentor. Nós precisávamos. Amém. E agora o seu Espírito habitando em nós, dá testemunho de que nós somos filhos do Pai que enviou o Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos sim anunciar um mundo de desesperança, um Cristo Jesus que salva pecadores, tá bom? Muito obrigado. Vamos mais uma vez, obrigado. Uma palavra de oração, né? Obrigado, Deus, por tua graça e bondade sobre nossas vidas. Pedimos a tua bênção sobre aqueles que nos assistiram e que nos assistirão, para que aquilo que nós aqui conversamos possa ser proveitoso para a vida e assim de teus servos darem testemunho acerca do Senhor Jesus. E a tua graça seja sobre todos nós, em nome do Senhor Jesus, nosso Deus e Salvador. Amém. Amém. Obrigado. Até mais. Obrigado, gente. Um abraço e até a próxima, se Deus assim permitir. A gente vai se vendo por aí, tá bom? Amém.